No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast Não é o Fim do Mundo. Eu estou aqui em Berlim e do outro lado, eu estou vendo assim pelo meu computador uma pessoa se abanando do Rio de Janeiro, que é a Jo. Olá, gente, eu estou aqui derretendo nesse maçarico do Rio de Janeiro. Olá, população terráquea. Nina, a gente está naquele dia, né, na semana de pessimismo e ressaca moral, né? Cara, mas se falou isso, eu fiquei pensando que a nossa vida na verdade, é uma ressaca moral contínua, né? E é um pessimismo que não é, ele é crônico hoje em dia, né? Porque o mundo está cronicamente ruim, não é assim agudo. Sim. Né? E semana passada, vamos lembrar que a gente fez um episódio aqui, se você não ouviu, ouça, sobre violência contra a mulher. Ainda estamos com essa ressaca, né, Jô? Que é uma ressaca que a gente vive desde que a gente nasceu. Então a gente já continua com esse problema, com esse BO, né, que a nossa raiva não passou. Aí, a gente está gravando na quarta-feira e ontem, de madrugada, a Câmara dos Deputados aprontou novamente. Você estava acordada? Você viu, Jô? Eu tava cenas lamentáveis, né? Eu comecei a ver no final do dia e fui acompanhando o desenrolar das coisas, a TV Câmara sendo cortada, né? Jornalistas apanhando, o Glauber apanhando, enfim, cassação do Glauber porque ele foi por uma coisa que ele fez que não era certa lá atrás. Porém, é uma coisa totalmente abusiva, essa cassação. Foi uma briga, não? Foi uma briga, e é muito cruel, porque era um desses caras do MBL que perseguem, e era um cara que perseguia ele direto aqui no Rio. O Glauber, que é um deputado aqui do Rio de Janeiro, né, ele sempre fazia como se fosse prestação de contas e encontros semanais ali no Buraco do Lume, que é um lugar no centro icônico, onde tem a estátua Marielle, perto da Alerj. E esse cara perseguia já ele continuamente lá, entendeu? Era uma coisa direto. Aí ele foi para Brasília, e eu até vi um vídeo que a Samia tinha postado há um tempo atrás, que era esse cara, o dia que ele foi para Brasília, ele postou um stories no Instagram dele com Brasília, né, com congresso, escrito assim, missão, estou em uma missão. E aí ele foi mais uma vez no congresso, ele começou a perseguir de novo o Glauber, e ele resolveu perseguir e atacar, atacando a mãe do Glauber, que era uma política, né? Era uma política que estava hospitalizada e que morreria 3 semanas depois. Não dá. E a gente sabe, né, qual é a missão, qual é o objetivo desses caras. Qual é a missão? Que era fazer o Glauber perder a cabeça, ele expulsou o cara e agrediu o que é errado, porém, não falam que a pessoa agiu, né? Sempre falam isso, agiu sobre forte emoção, né? Aí ele agiu sobre forte emoção, óbvio, entendeu? Se a sua mãe tá no hospital, no final da vida dela, e vem alguém te atacar e atacar a sua mãe, entendeu? Não é certo, mas é compreensível, né? Só que, na verdade, claro, eles queriam caçar o Glauber porque ele tava falando contra o orçamento secreto e tudo. E aí ontem teve o que teve, né? Acho que teve esse agravante da censura, teve que eles resolveram pautar a cassação da Zambelli junto com o do Eduardo Bolsonaro e do Glauber juntos, né, como se fosse assim, então todo mundo que tá para ser cassado, vamos votar junto. Como se fossem situações iguais, ou, né, uma mulher hackeou os computadores do governo, né, e ele estava tomando um processo porque perdeu a cabeça num momento, o que poderia ser punido por alguma punição menor, enfim. E o Eduardo Bolsonaro, que eles querem caçar o Eduardo Bolsonaro por faltas, não porque ele está traindo o Brasil, para ele manter os direitos políticos dele. Daí, junto, queriam pautar a dosimetria. E hoje ainda teve uma coisa chocante. Pautaram, não? Eles não votaram a dosimetria? E daí, 2h30 da manhã, eles votaram. E agora passou na Câmara dos Deputados, vai passar no Senado, e restará ao Xandão declarar não constitucional, ao presidente Lula vetar e votar para o Senado eles derrubarem o veto, e a pena do Bolsonaro acabar sendo 2 anos e meio em regime fechado.
E a dosimetria, ela diminui as penas dos golpistas, é isso? Diminui muito, porque daí o que eles querem fazer? Eles querem juntar 2 crimes que as penas foram somadas, né? Além disso, diminuir a pena como um todo, ainda tem um artifício dentro desse projeto que o tempo que você vai cumprir a pena é super diminuído, entendeu? Entendi. Nesse tipo de crime. Então ele poderia ficar 2 anos e meio só preso em regime fechado. E ainda vazou um áudio em que foi exposto que, na verdade, o Centrão ele estava fazendo uma espécie de chantagem porque eles queriam receber o dinheiro das emendas que eles roubam agora. E se eles não recebessem... É tipo a festa de fim de ano, né? Do Parlamento Brasileiro. Sim, tipo a festa exatamente. de firma deles, de dezembro, vamos passar um boiada. Vamos dar golpe em tudo. Como comemorar o fim do ano sendo escroto. Né? Porque isso tudo estava acontecendo na Câmara dos Deputados e, enquanto isso, o Senado... Tô rindo de nervoso, tá? Que é um sentimento muito comum aqui nesse podcast. O Senado aprovava o projeto do marco temporal das terras indígenas. E no mesmo dia, na mesma hora, também na madrugada. Que é tão louco, né, Jô? Porque eu fui ler sobre isso, porque realmente é um assunto que eu não estava por dentro. É tão bizarro que é uma coisa que volta para 1988. É um escândalo. Que só as terras que eram demarcadas até 88 que podem ser demarcadas, né? Que não tem mais terra indígena. O que tinha até 88, que era uma época do passado remoto, quando o Brasil ainda estava se redemocratizando, ainda estava no processo de redemocratização, é indígena, o resto não é. Então eles estão comemorando o fim de ano com esse saudão da firma, dando anistia para o da firma. Né, que é em troca de dinheiro, a gente sabe, né, que não é nada ali, tadinho do fulano, né, Jô? E roubando terra indígena. Eu até bati no microfone, nossa, eu bati 2 vezes no microfone de raiva. E tem uma outra coisa que eu estava lendo, do marco temporal, que as terras, quando são demarcadas para indígenas, elas são muito mais preservadas, né, Jô? Claro, eles são verdadeiros agentes ecológicos, sim. Tá ligado não só aos povos originários terem direito à terra que foi roubada deles, mas também estamos falando de proteção, por exemplo, da Amazônia. Sim. Gente, é um saudão. Se a gente somar isso àquela lei que demarcou esse novo licenciamento ambiental, que é um escândalo, tudo isso vai apontando para um futuro muito sombrio em termos ambientais, né? Onde realmente a boiada, né, a famosa boiada, passa e depois repassa e passa de novo, né? Um eterno passar de boiada. Nesse momento não tem como a gente não ficar, acho que em choque, né? E ser atravessada por essa onda de pessimismo. Só que daí ontem, quando eu estava vendo tudo isso, eu comecei a acompanhar, só que depois eu parei e fui ver um filme que eu estava assistindo, e de repente alguém botou num dos meus 700 grupos que era assim, 2h30 da manhã, vão votar agora a dosimetria. Meu Deus. E eu falei, gente, que eu acho já bizarro essa coisa, né, que vai madrugada dentro quando ninguém tá vendo, mas eu falei assim, se eu parar, né, na hora, o seu impulso é assim, né, liga a TV, ou tipo, falei, se eu parar, né, faz alguma coisa. Vai pro Twitter. Falei, se eu parar para ver isso, eu vou acordar, vou virar a noite acesa de raiva. E hoje eu acordei com essa sensação, que é óbvio que a gente tem que continuar vigilantes, em luta, se organizar, tudo isso, porque mesmo que eu tente, eu não conseguiria fazer diferente, né? Mas eu acho que, de alguma forma, eu fiquei pensando também em buscar uma serenidade, disso também não te atropelar e acabar com o seu dia, entendeu? Quase uma frieza, tipo assim, então o que a gente tem que fazer? Sei lá, tem que manifestar, tem que se articular, fazer as coisas, mas também, de alguma forma, fazer uma capa de frieza, porque senão, realmente, né, isso vai consumindo a gente, né, Nina, emocionalmente. Não, total, porque a gente vive, né, como a gente fala no estado de colapso, né, como a gente já falou em vários episódios, que não é só colapso climático, é colapso da democracia, das instituições, então é essa sensação de colapso eterna. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, amigos que moram no Brasil, ouvintes desse podcast, que eu voltei para a Alemanha, né, que eu fiquei meses em cativeiro no Brasil, e agora eu estou em cativeiro na Alemanha.
inverno. Você aquela rompeu coisa horrível. sua tornozeleira imaginária, fugiu. E ganhei outra, né? Porque aqui 4 da tarde à noite já é impossível você não ficar deprê. Mas tem uma coisa que eu queria falar para amigos brasileiros, que é o seguinte: tem um otimismo, sim, porque pelo menos o Lula é presidente e ele vai ser reeleito, gente. Oxalá, isso aconteça. Não, e tô falando porque eu te confessei o que eu fiz essa semana. Na segunda-feira, como nós somos pessoas que têm problema e que gostam muito de política, eu fiquei vendo 1 hora de um programa do Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, aquela pessoa simpática, em alemão, falando. Eu fiquei 1 hora vendo. E aqui na Alemanha, Jô, nas próximas eleições, que eu até já esqueci quando é de medo, vai ser ou CDU ou AfD. Pânico. CDU é o Merz. E a gente vai ficar feliz, vai ter que ficar feliz se esse homem que foi lá, o que falou mal do Brasil, e que é um liberal, conservador, misógino, etc. e tal, ganhar. Então, assim, eu acho que a gente pode focar, para não pirar, no fato do Lula ser presidente. O Brasil deu uma boa melhorada. Subiu, você viu que subiu, por exemplo, uma outra boa notícia, que subiu no ranking de liberdade de imprensa? Estava lá no pé no Bolsonaro. Pô, mas agora depois do Hugo Mota metendo o sarrafo... Verdade, caiu tudo de novo. Eu tô tentando ser otimista, mas o Brasil não deixa. Gente, tem uma cena que um jornalista, tá levando um soco. Acabou. Já desceu o ranking todo. Tudo que a gente... Alguém falou. Ontem eles falavam, nem na ditadura tiraram a TV legislativa do ar, nem na ditadura. Gente, eu tentei. Você tentou, Nina? Eu tentei. Valeu a tentativa, mas realmente não se sustentou. Mas eu acho que é isso. É de alguma forma a gente falar, beleza, é isso que a gente vai ter que combater, vamos. Mas tem um meme que eu amo, Nina, que eu te dedico, porque você já vai saber por quê. Que é exatamente isso que eu tô falando, que é assim, 23h59, eu falando que ficarei calma e não vou me importar com mais nada, meia-noite, daí eles botam aquele trecho do Brizola, filhotes da ditadura! Ai, amo. Muito amor. E hoje eu fui almoçar com meus pais e era isso, a gente chegou e falou, que merda, que deprê, não vamos nos abater, não vamos estragar nossa vida por causa disso. Daí era 1 minuto de silêncio, canalhas, como pode? A gente falava, não vamos ficar putos, gente, a nossa vida é melhor do que isso. Idiotas, pulhas e etc. Mas, Nina, esse não é só esse programa que começa de um jeito pessimista, ele continua pessimista, porque você tem para falar pra gente um termo que faz todo sentido, que é... heteropessimismo e heterofatalismo. Adorei heterofatalismo. Explica. Cara, na verdade não é exatamente novo, só que tá muito em voga, por razões óbvias, né? Heteropessimismo é a sensação de que não é possível ser feliz num relacionamento com um homem, e de não ter esperança mais com homem nenhum, e achar, vou desistir, isso aí não vai levar a nada, e sempre tá esperando pelo pior, quando a gente fala de heterossexuais homens, cisgêneros. E o heterofatalismo, que é uma variante, é ainda pior, porque é assim, não tem jeito, não vai melhorar, entendeu? É tipo a gente. Eu acho que o heterofatalista, ele é um colapso do clima. Entendi. Que fala, não adianta fazer mais nada, porque não vai melhorar, o mundo vai acabar mesmo, de 2050 não vai passar mesmo o planeta Terra, então a gente vive no colapso. Já aceitaram que o macho entrou em colapso, que é o colapso do homem. Nossa, o colapso do homem é... E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu vi muitos comentários sobre isso, ou nesse viés, né, desde a semana passada, quando o Brasil registrou aqueles casos horríveis de feminicídio que continuam acontecendo, né? Hoje eu acabei de ver na home do UOL, um homem jogou a mulher do 10º andar em São Paulo. É realmente... E muitas mulheres falando, cara, não dá, homem não dá, homem eu cansei, homem não acredito mais, não quero me relacionar. Eu vi muito isso, rolou uma onda de heteropessimismo gigantesca nas redes e acho que na vida mesmo também. Nossa, eu passei esse ano por uma situação que eu achei que eu nunca ia passar, que é, quem nunca faz um mapa astral, né, minha gente? Chega uma hora que fala, meu Deus, tem que fazer um mapa astral, a revolução, vai ser meu aniversário e tal. E uma vez eu peguei um carro, Nina, quando eu dirigia, e eu fui até Petrópolis, na neblina,
fazer um mapa astral com uma astróloga que falavam que era incrível e que chegou lá, ela ficou falando do meu trabalho, o que ia acontecer, tudo de maravilha, e a minha vida amorosa, cri, sendo que eu subi até Petrópolis, na neblina, né? Em geral, sempre que eu faço mapa astral, né, você quer saber do amor, da sua vida amorosa, sexo, esse tipo de coisa. E daí, esse ano, quando eu fui fazer o meu mapa astral, que eu não fazia há uns 2 anos, eu simplesmente, sabe quando fala assim, o que você quer ver, qual aspecto da sua vida? O aspecto relacionamentos não era a minha prioridade, era 0. Eu nem sequer citei, eu queria saber de trabalho e queria saber relações familiares e tal. E depois, o astrólogo hétero que resolveu, entendeu? Veio perguntar se eu não queria saber da vida amorosa. E beleza, entendeu? Falei, e eu realmente, eu me assustei comigo, entendeu? Porque era uma coisa que realmente eu falei assim, cara, não tô a fim de eu tive alguns aborrecimentos esse ano, né? Que não irei me desdobrar. Realmente eu falei, gente, não tô com paciência pra hétero. Mas eu achava que isso era uma coisa da nossa idade, sabe? Uhum. Porque realmente, assim, spoiler pra quem é mais novo que a gente, que é muita gente, que ouve esse podcast. Chega uma hora que a vida tem uma quantidade de BOs, tipo que a gente tá vivendo agora, que tem pais idosos, aí seus pais ficam doentes, aí sobreviver no mercado de trabalho depois que você passa de 50 anos, que é uma coisa horrível, que você realmente fica tão absorvida por problemas maiores que essa parte, ela diminui a importância. Sim. Mas eu achava que era idade, mas pelo jeito não é, não, Ju. Pelo jeito os jovens estão na mesma. E porque eu acho que eu acho que essa coisa do heteropessimismo tem uma questão que eu acho que muitas vezes, e eu até fiquei pensando que quem não ouviu o Proibidão, e porque não é assinante, perdeu essa conversa, mas lá a gente falou sobre namorar é cafona, aquela. Que é um mico. E a gente falou um pouco sobre esse tema. Quem é assinante não ouviu Proibidão, vai lá para saber um pouco mais. Só que eu acho que tem uma questão da preguiça com esse tipo de coisa, que muitas vezes, você quer se relacionar com alguém, quer viver uma história, quer namorar, quer casar, quer só trepar ou o que for, quer ter um relacionamento leve, qualquer coisa, entendeu? Que caiba. Num relacionamento hétero e também não hétero, entendeu? Mas assim, a gente tá aqui falando, né, de heteropessimismo. E, às vezes, uma coisa que era para você sentir fortes emoções, é claro que, tipo assim, amores e paixões, eles são intensos, né, e mexem com a gente, mas, às vezes, o saldo que sai de um relacionamento, né, e acho que isso tem muito a ver quando a gente fala de heteropessimismo, porque, às vezes, assim, nós somos mulheres que, assim, a gente não tem mais essa coisinha de amor romântico, entendeu? Mas, assim, eu também não tenho medo de viver relacionamentos também. E eu acho que tem um tipo de hétero que é tão medinho de se relacionar e tudo, que você fica ali vivendo um relacionamento e depois, quando acaba, você, de alguma forma, se sente atropelada com uma versão, uma coisa que eu até acho cafona, você sabe aquela coisa, a melhor versão que tem coisa de moda? A melhor, odeio. Mas às vezes, usando isso de uma outra forma, você acaba olhando que virou um relacionamento que pegou a pior versão de você e entendeu? E te botou para baixo. Daí uma hora você fala assim, gente, o que eu prefiro? Viver a minha vida, né, com todas as minhas potências, meus amigos e todas as minhas alegrias e tristezas misturadas nesse bolo, mas de algum lugar potente, ou também ter que enfrentar relacionamentos que daí sempre você vai estar ali tendo que ser meio mãe, meio psicóloga, meio isso, meio aquilo, e no final você vai acabar saindo do relacionamento fudido, você fala assim, gente, entendeu? Essa conta não fecha, né? Acho que é meio por aí. Falei mais do que devia, Antonina. Não falou. Acho que você foi super discreta. Foi super discreta. Sim. Educada. Cara, o que eu acho, Jô, é que... Primeiro que eu acho que os jovens, as jovens meninas estão certas.
de ficarem de saco cheio. Eu, no momento, tenho um parceiro, sou casada, mas eu acho que se eu me separasse, eu não ia casar de novo. Não é uma coisa que eu faria, eu acho. E eu acho que dentro do relacionamento, se você tá num relacionamento, você também fica heteropessimista, entendeu? Tipo assim, o que aconteceu no Brasil, né, por exemplo, essa onda de feminicídio. A gente desconstruir o machismo no dia a dia, se você tem um parceiro, também é um saco, entendeu? Sim. E é uma coisa muito louca, né? Porque já vou até falar mal de quem eu já avisei que eu ia falar mal. Mas antes eu vou falar um pouco da minha vida pessoal. Eu apontei aqui um machismo outro dia dentro do meu relacionamento, porque é óbvio, né? A gente trabalha com isso, né? Violência contra a mulher é um assunto que faz parte da minha vida, do nosso ativismo, do nosso trabalho a vida inteira. A gente fica... E quando acontecem essas tragédias, como aconteceu no Brasil, você fica com uma raiva geral, de homem sim, gente. Desculpa, claro. Mas desculpa é o caralho, não vou pedir desculpa. Ficamos, ponto. Sim. E quando você vai apontar para um esquerdomacho, que são as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Nunca me relacionei com alguém que não fosse um esquerdomacho na minha vida. Sim, exatamente. Só conheço esse tipo de homem, esquerdomacho. Eles ficam muito... Quando você fala isso foi machista, cara, eles se transformam, parece que tá ofendido, né? Que é uma grande ofensa, né? Porque é muito frágil. E aí eu já vou falar realmente mal do Francisco. Fala, menina. Fala que eu te escuto. Eu já coloquei no roteiro que eu precisava falar mal do Francisco Bosco. Mas é porque o Francisco Bosco prestou um papel péssimo para os homens, no geral. Porque eu acho que ele aumentou o heteropessimismo de uma galera, né? Para quem teve a felicidade de não saber, eu vou contar por alto. Conta, explica, dá o contexto. Ele deu uma entrevista a Páginas Amarelas da Globo, da Veja, que já é uma coisa super anos 80, né? Que também nem lembrava que existia. E o melhor, ele achou o máximo, pimpão. Ele mesmo postou e falou, gostei do resultado dessa entrevista. E nessa entrevista que ele acusa as feministas, eu adoro quando esses homens acusam as feministas. A pessoa que se acha progressista e fala as feministas como uma coisa só, desculpa, você é um machista, ou uma mulher machista, cala a boca. Mas eu vou até achar aqui, peraí, ele apagou, Jô. Meu Deus, covarde, que ele falava, temos que separar a crítica ao machismo da crítica aos homens. Isso era o título. E ele falava que as feministas ficavam com raiva dele, mas que as feministas tinham que ser positivas, focar numa abordagem mais positiva e não sair vilanizando o homem. Sabe, como que a gente era muito raivosa, foi na verdade o que ele quis dizer? Gente, mas a pessoa falou isso nas semanas que a gente está passando, né? Não, aí ele foi ser pacificado, aí ele foi pedir, ele não pediu desculpa, né? Lógico que não, porque faz parte também desse comportamento de machinho intelectual patético, de não pedir desculpa, mas falou, não foi na semana, foi antes de ter acontecido, parará. Só que pra gente, cara, isso sempre acontece. A semana explodiu, não é que antes estava um mar de rosas e aconteceu uma coisa. Isso é o normal. Aqui, ó. Há uma confusão entre a crítica ao machismo e a crítica aos homens. Aí ele tá tomando um monte de chapisco nas redes sociais, aí ele ainda fez um vídeo, sabe? Tipo, como se ele fosse um grande coitado, porque uma pessoa comentou, só falou merda. Aí ele fez um vídeo falando que era um absurdo alguém falar que ele só falou merda. Gente, as pessoas não conheciam o debate. Assim, querido Francisco Bosco, você nunca vai ouvir esse podcast, e não precisa ouvir mesmo. Mas você não sabe o que é violência que a gente sofre na internet. Sim. Mas você não tem ideia. E acho que você não aguentaria 1 hora da nossa vida. Alguém que faz um vídeo, porque alguém falou, só li merda, e isso ofende a pessoa, você não sabe o que é violência, querido. Você não tem noção. Não, e eu acho que tem ainda uma coisa, como ele é um intelectual, ainda tem essa empatia. Não, aspas não, ele é um intelectual porque ele é filósofo, né? Sei lá, ele filósofo do GNT, né, Jô? Não é. Ele deve ter títulos. Não, mas ele tem título. Não, mas ele tem títulos, sei lá, ele tem pós-graduação, tem, entendeu? Coisas. Essa galera ainda, eles às vezes conseguem ser ridículos embasados, sabe? Isso que dá uma preguiça. Não consegue, sabe? Porque é muito ruim. Não, mas entende o que eu tô falando? Como eles são da academia,
essa gente, entendeu, da academia e tal, ainda tem essa coisa professorinho, entendeu? E eu me lembro que uma época da minha vida, todos os meus relacionamentos eram com pessoas que não tinham segundo grau completo, né? Assim, durante. Eu lembro. E um dia eu tava saindo mais de um relacionamento, hoje estou falando várias loucuras, né, Nina? Mais um relacionamento louco, péssimo, do meu grande currículo. E eu falei assim, gente, falei brincando, né? Eu me lembro de eu falando isso na porta do circulador. Eu agora só vou namorar alguém que tenha pelo menos mestrado, sei lá, alguma coisa que eu falei zoando. O pior homem da sua vida. O pior homem da minha vida. Então, eu acho que... Tinha doutorado, tinha vários títulos. Ele era super uma dessas pessoas. Super. Então, eu acho que, de alguma forma, o esquerdomacho letrado ainda é pior, entendeu? Muito pior. Porque eles vêm... E acho que isso também me dá... Gente, lembrei de uma coisa horrível, Jô. Hoje eu vou falar loucuras, entendeu? O Gerd, que é meu parceiro, ele tem PhD. Estamos heteropessimistas e esse caso específico aumentou o nosso heteropessimismo. Mas eu acho que nesse caso específico tem, assim, é um mixed feelings, que é assim, a glória de estar nas páginas amarelas da Veja, que é uma cafonice, de uma revista golpista, de uma coisa anos 80, quase um perfil do consumidor, né? Botando assim, né? Um negócio, entendeu? Que um jovem nem sabe o que é isso, né? Páginas amarelas da Veja, entendeu? E daí tem essa glória de ter chegado nesse lugar que é um lugar nenhum, entendeu? E porque também essa galera é chamada para falar justamente para isso, né? Vai lá para fazer esse papel. E aí chegamos no segundo tema, que é a isca do ódio. Justamente escolheram essas aspas, e a gente é jornalista, a gente sabe como funciona, para engajar e para a gente ficar com raiva. E deu certo, porque a gente ficou com raiva e está aqui há horas falando dessa pessoa. E isca do ódio é a palavra do ano, segundo o dicionário de Oxford, que todo ano lança uma palavra, né, Nina? Reis-bait é a palavra do ano. Então, Francisco Bosco. A gente mordeu a isca. Mas eu acho que tem um lado... Para a gente entender como funciona esse fenômeno. Sim. É esse tipo de gente dando entrevista nas páginas amarelas com esse tipo de título, que a gente acaba invasando. É aquele conteúdo, né, que é feito para, muitas vezes, provocar essa polêmica e daí todo mundo sair debatendo isso ao invés de estar pensando outras coisas e que move e que engaja a gente através do ódio mesmo, né? Agora, dentro dessa coisa horrorosa, tem uma coisa positiva, que é, se a gente está dando a palavra do Oxford pelo segundo ano consecutivo, isso significa que esse podcast já tem um ano, Antonina Lemos. Sucesso, gente. A gente conseguiu. Sucesso, né? E aí eu fui olhar as palavras do ano do dicionário, essa modinha, que é um negócio que começou em 2004, deles elegerem uma palavra, são várias palavras, mas assim, tem uma que fala, não, essa palavra que bombou, e começou lá em 2004, pelo dicionário de Oxford, e nunca tinha causado grande comoção. Daí eu fui pegar as palavras, a palavra de 2000, a primeira palavra foi chave, que eu nem sei o que é, e a segunda foi Sudoku, que é aquele jogo que eu sou viciada. Nossa, a Jo ama Sudoku. Amo, faço todo dia. Bom, que eu já, quando chegar na velhice, que tá quase chegando, eu já vou ser a velhinha, entendeu? Já tô. Não, você é muito. Sou muito velhinha. E aí, em 2006, Nina, a palavra da moda foi... 2006 foi carbono neutro. Olha que loucura, a gente que sempre fala disso. Modernos, hein? Modernos. E não aconteceu nada, E aí, quando começou realmente, que eu me lembro que virou, tipo assim, essa palavra, e começou a ter debate, foi em 2013 com selfie, lembra, Nina? Isso foi uma comoção. A palavra do ano, selfie, o que é selfie? Lembro. E só de terem lançado a palavra selfie, o número de selfies aumentou, né? Eu me lembro disso. Foi um grande hype, E aí, de lá, teve palavras como vape, teve um ano que... não foi palavra, foi um emoji. Depois teve um momento também que bombou, que era pós-verdade, lembra? Que ninguém fala mais. Pós-verdade, 2016. 2019, eu tô pulando, tá? Tô pegando as melhores. Emergência climática. E no ano passado, que foi a primeira vez que a gente deu, era brain rot, que era essa coisa do seu cérebro virar uma geleca,
porque você fica vendo rede social. A gente tá falando do básico, né? Tipo assim, divisão de tarefas domésticas. Por que o cara tá achando bom? Porque é bom você morar com alguém que faz as coisas pra você. Quando não é assim, começa a não achar bom. Tem uma outra coisa que as meninas estão fazendo, que é boy sober. Você já viu isso? Não. Essa tendência? Que é fazer detox mesmo de homem, que você ficar sóbrio de homem. Então, assim, vou ficar um ano sóbrio de homem, não quero mais saber de me apaixonar. Sou a favor. Essa semana teve isso, a Rosália e a Grazi Massafera corroborando só que o nome que elas deram era celibato voluntário, sei lá, porque era tipo assim, ai, mano, dá um tempo. Ou seja, a vida da mulher hétero não anda fácil. Não anda mesmo. Mas é isso, gente, sempre pode haver uma luz no fim do túnel, né? Às vezes a gente tá pessimista, mas sabe-se lá, o carnaval tá chegando, coisas podem acontecer e força na peruca, né, Nina? Sim. E se você é um homem hétero e tá ouvindo esse programa, não fique com raiva da gente, não fique magoado, não faça videozinho falando que tá triste, mas isso tô brincando, mas assim, sério, não é uma isca de ódio que a gente tá fazendo aqui, a gente tá abrindo o coração e falando a verdade e falando de um fenômeno, né? Que não é com a gente, isso tá rolando no mundo. E isso é uma coisa que na nossa época não existia. Mas sabe o que eu acho bom, Jô? Para acabar de uma forma positiva esse podcast? Fala. Eu acho que esses dados e essas tendências todas aí, novas, né, de heteropessimismo, heterofatalismo, de fazer detox de homem, talvez as mulheres tenham aprendido a parar de fazer uma coisa que a nossa geração nunca aprendeu, que é parar de tentar mudar homem. Você não acha? Acho, e com esse ensinamento, a gente se despede. A gente se despede, esse episódio tá meio loucão, de final de ano já, mas é assim mesmo, a gente faz o que dá. Fomos. No Rio de Janeiro... Eita, calma que não acabou esse programa não. Eu falei que tinha luz do fim do túnel e tem. Eu tô gravando esse adendo, esse PS aqui, já passa da meia-noite, para falar que, sim, podemos ser otimistas e que o mandato do Glauber Braga não foi cassado, ele só foi suspenso depois de uma negociação com vários parlamentares e, enfim, ali muita negociação, muita política. É isso, vida que segue. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.